Oi, gente, tudo bem com vocês, meninas? Espero que a câmera esteja boa aí. Tudo bem? Tô tentando gravar esse vídeo pra vocês já faz uma década, mas vamos lá então, né? Vamos começar, porque eu tenho poucos minutos aí pela frente. Acho que vocês também devem ter pouco tempo aí. Deixa eu dar uma arrumada aqui, porque tá meio torto. Mas vamos lá. E aí, tudo bem, gente? Eu tava pensando em fazer uma aula introdutória, uma aula falando do começo do livro. Na verdade, não o começo dos primeiros capítulos, mas uma aula para vocês saberem do que se trata. Porque às vezes a gente nem começou a ler o livro ainda e sobre o que o livro fala, por que eu preciso ler, ou então por que é bom para ler. E eu adoro essas coisas, então tem alguns livros que são muito necessários. O livro que a gente tá lendo é esse daqui, Maternidade Ressurreta. Peraí. Maternidade Ressurreta. Esse livro, ele não tem defeitos, não tem erro. Ele é da Emily Jensen, da Laura Whitford. Elas são cunhadas, se eu não me engano, né? Olha, eu vou ler aqui pra vocês o que elas fazem, né? Elas são cofundadoras do Ministério Maternidade Ressurreta. Elas têm um podcast também. Elas são escritoras e, além da Maternidade Ressurreta, elas também têm um outro livro. Depois eu mostro pra vocês. Pelo que eu... Ai, eu esqueci o nome. Mas é um que fala sobre redes sociais, internet, né? Vivendo isso de forma redentiva. Enfim, não sei. Mas acho que é redentivo. Mas, então, aí a gente tá lendo esse livro. Elas fazem parte de um grupo que chama The Gospel... Ai, como que é? Esqueci. The Gospel Coalition, se eu não me engano. É um grupo de escritores e autores que falam de teologia robusta, na verdade, né? Não é coisinha simples, não. Teologia profunda, algo profundo, não é uma leitura, sabe, rasinha. Não, muito pelo contrário. Não é um livro pequenininho, mas também não é um livro tão grosso. E ele é extremamente prático e extremamente bíblico e teológico. Então eu vou falar pra vocês mais ou menos, né? Elas são parentes, são cunhadas, não sei se são cunhadas ou concunhadas, mas né, elas dividem a vida da maternidade. E aí elas começaram a escrever o livro. E ele é composto de 3 partes. A primeira parte é como o evangelho se relaciona com a maternidade. A gente vai fazer um vídeo só para esses primeiros 3 capítulos. E depois vai ter a segunda parte, que é a parte mais extensa, que elas falam sobre a esperança do evangelho para os momentos diários da maternidade. Então, tudo. Né? O que o evangelho tem a ver com... Gente, vocês estão ouvindo um barulho, vocês vão ouvir barulho de bola, barulho de neném chorando. Então, não tem problema. Eu acho que na casa de vocês é a mesma coisa. Né? Olha, vamos lá. É do capítulo 4 até o capítulo 20. Né? O evangelho e as atitudes do nosso coração, o evangelho e as nossas transições, o evangelho e o nosso casamento, o evangelho e as coisas da terra, o evangelho e as nossas experiências de parto, o evangelho e a imagem que concebemos o nosso corpo pós-parto, o evangelho e as nossas escolhas alimentícias, o evangelho e os nossos relacionamentos, o evangelho e nossas tradições, o evangelho e a nossa congregação, o evangelho e o nosso serviço, o evangelho e os cuidados com a nossa saúde, o evangelho e os filhos e nossos filhos com diferenças, o evangelho e nossas escolhas educacionais, o evangelho e nossos temores, o evangelho e o nosso tempo despendido no lar, o evangelho e o mercado de trabalho. Então, capítulo por capítulo, elas vão destrinchando isso. O que o evangelho tem a ver com a troca de fraldas, né? Eu acho que vocês, como eu, também, às vezes, param para falar, para pensar assim, o que eu
né, o que eu faço nessa situação? O que, que o evangelho tem a ver com essa situação? No momento a gente tá passando por um desfraude, né, a gente tá passando por uma fase de irmãos, duas crianças pequenas, né, brigas entre irmãos. O que o evangelho tem a ver? Deus, o que o evangelho tem a ver com tudo isso, né? Então, a gente vive numa sociedade em que as pessoas amam a maternidade real, né? A maternidade real é aquilo que é aquela reclamação, é a murmuração. Ai, porque eu não dormia de noite. Ai, porque o meu filho faz isso, meu filho só faz birra. É a tal da hashtag maternidade real, que são pessoas que só querem reclamar e querem colocar isso de goela abaixo como se essa é apenas a realidade. Mas nós não temos que olhar a realidade por essa ótica, pela ótica do mundo. Nós não temos que olhar a maternidade que Deus nos dá por uma ótica mundana, e sim por uma ótica do reino de Deus, uma ótica bíblica. Então nós não podemos simplesmente pegar e, é a maternidade real. Não, nós temos que olhar a maternidade de forma bíblica. É essa maternidade que nós temos que viver, a maternidade que o Senhor nos chama a viver, que o Senhor nos vocaciona a viver, é essa maternidade ressurreta. Então nós não vivemos uma maternidade real, nós vivemos sim uma maternidade que nós enfrentamos dificuldades, não é fácil acordar todas as noites, não é fácil amamentar por muito tempo, não é fácil muitas coisas não são fáceis, mas nós não devemos olhar com os olhos do mundo, nós não devemos olhar com os olhos, né, essa cosmovisão mundana, não, nós devemos olhar para a maternidade de forma bíblica, o que o Senhor fala sobre maternidade, o que a Bíblia fala sobre maternidade, por que o Senhor nos chama para sermos mães, né, e a gente vai pegar e destrinchar isso. Então, esse grupo, né, o The Gospel Coalition, eles são um grupo de autores que pegam e falam de forma profunda, de teologia profunda, sobre coisas, né, então nesse livro sobre maternidade ressurreta. Ele é um clássico para mães. Sempre, desde que eu li ele no ano passado. E foi assim um presente. Eu já tinha tentado ler ele em 2022. Eu não tinha conseguido. 2023 eu peguei para ler e foi um presente, foi o melhor livro que eu li no ano de 2023. Essa é a maternidade que nós vivemos, as coisas mudam. Antes eu tinha um tempo, agora eu tenho outro, né? Então agora, como a gente vai ver? A gente pode olhar isso, eu posso olhar isso de forma mundana, carnal até, e falar assim, nossa, como a maternidade acabou com a minha agenda, como a maternidade acabou com o meu tempo, porque agora eu não tenho tempo de ler Bíblia, agora eu não tenho tempo de fazer minhas leituras, eu não tenho tempo de fazer meus estudos. Não, mas espera, não é com essa ótica, com esse jeito, dessa forma que eu preciso ver, né? Não, hoje eu tenho menos tempo mesmo, mas eu posso focar, né? Quais são as minhas prioridades? Se teve uma coisa que a maternidade me ensinou, foi prioridades. Eu perdia muito tempo fazendo coisas que não tinham importância nenhuma. Hoje eu faço apenas o que é importante, né? Então tem algumas coisas, né, muitas leituras, muitas atividades que eu posso deixar para depois, que eu posso não fazer agora. Eu tenho que focar nas prioridades. E quais são as suas? Quais são as nossas prioridades como mães, né? A gente pode olhar e a gente tem uma lista gigante de fraude, as comidas, as compras no mercado, tem que comprar fruta, a roupa tá para lavar, esqueci de colocar a roupa no varal ontem. São tantas coisas que a gente precisa fazer, mas a gente tem que olhar com outros olhos, né? No capítulo 2, ela fala sobre o olhar que nós temos que ter com a maternidade e vermos, eu não vou entrar muito, tá? A gente pode fazer uma outra aula a gente vai fazer uma outra aula sobre os próximos capítulos, mas principalmente olhar a maternidade de forma ressurreta. É isso que a gente vai fazer, né? Então, olhar para isso tudo com outros óculos, com uma outra cosmovisão, né? Com a cosmovisão do reino, da gente se analisar,
pera, como que a gente tem visto as situações, né? E é um livro que é um clássico. Todas as vezes que alguém me fala que uma amiga minha tá grávida, né, a Raissa, tá grávida, e eu falo, não, você precisa ler esse livro. Ai meu Deus, eu nem sabia se eu podia falar, mas enfim, agora, sei lá, as 2 pessoas que vão assistir esse vídeo já estão sabendo. E aí a gente tem que olhar a maternidade de forma bíblica. E eu sempre falo para as minhas amigas, vai, compra esse livro. Ele é essencial pra gente começar a ver, né, o evangelho nas coisas diárias. Ver o evangelho em tudo que a gente tá vivendo, ver o evangelho naquilo que a gente tá passando. Então, era isso. Era isso que eu queria falar pra vocês e espero que eu tenha sido rápida, sucinta, porque a gente não tem muito tempo. Mas a gente vai fazer os próximos vídeos. Não sei se eu consigo fazer essa semana ainda, mas dos capítulos 1, 2 e 3, que são a primeira parte. Talvez eu tenha que dividir, fazer vários vídeos por capítulo, na verdade. Fazer um vídeo pro capítulo 1, um vídeo pro capítulo 2, um pro 3 e por aí vai. Bastante coisa. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. E compartilha se você quiser mandar isso pra algum amigo que tá passando por isso, que precisa ver maternidade de outra forma. E é isso, então, espero que isso tenha abençoado vocês. E se vocês quiserem ler, é esse livro aqui. Maravilhoso, simplesmente assim, maravilhoso. Não tem erro, não tem o que falar desse livro. E é isso. Quem aqui quiser participar do grupo, pode entrar no grupo. A gente tá discutindo, a gente também, aqui em Cascavel, a gente marca encontros online. E também queria desafiar vocês. Uma coisa importante. Queria desafiar vocês, se você tá em algum outro lugar, né, que você não tá aqui em Cascavel, você tá em outra cidade, você mora em outro lugar, e você quer começar a fazer um estudo desse livro, reúne suas amigas, né, eu chamei as minhas, então reúne suas amigas, coloca elas no grupo e reúne suas amigas e vamos fazer, aqui em Cascavel eu vou marcar da gente fazer um café pra gente bater papo sobre os capítulos. Então as aulas eu vou fazer por vídeo, cada um assiste quando quiser, pode rever, etc. Mas quando a gente for se reunir, você também, né? Reúne suas amigas. Vamos fazer um chá pra gente bater papo sobre essas questões aqui no final dos capítulos. Tem sempre questões pra conversar em grupo. Então, assim, é muito bom isso, pra gente estar sempre junto, pra gente caminhar junto. E a Bíblia fala que a gente não pode andar sozinho. A gente sempre tem que ter alguém pra levantar a gente. Então, a gente não pode andar sozinho. Isso é uma coisa essencial, então eu quero te desafiar a fazer isso. Manda pra 2 ou 3 amigas e formem um grupo. Pra gente começar a ler esse livro, pra gente começar a se reunir e multiplicar, tá bom? Conto com vocês, então. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. Boa semana.